Amém? Vocês estão comigo? Então acabou. Agora vamos. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos nessa noite falar da obra de Deus. E quando o Senhor me entregou essa palavra, aí eu coloquei o título, né? Estamos na obra. Porque a gente vive falando que a gente está em obras. Querendo falar, irmão, desculpa algum transtorno, né? Deus está trabalhando na minha vida. Eu estou aí em obras. Deus está me reconstruindo, me construindo. No final vai dar tudo certo. Mas isso é verdade também. Só que o que é mais verdade ainda é que nós estamos em uma obra. E a diferença é a forma que você está nessa obra. O que você está fazendo nessa obra e que obra é essa? Então nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 8. Está no jeito aí já, meninos? Para a gente ler aqui. Senão eu vou abrir a minha Bíblia e você me acompanha aí na sua, que pode ter dado algum probleminha. 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por essa noite, por esse culto e pela tua palavra, Pai. Eu oro para que nessa hora o Senhor já abra os nossos corações, Pai, e toda mente cativa aqui nesse lugar. Tudo que o diabo tem feito, Senhor, para impedir que a tua palavra cresça no nosso coração e que ela produza, Senhor, o fruto que o Senhor quer que produza, Pai. Tudo aquilo que o diabo tem feito para impedir, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor nessa hora tire da nossa mente, Pai, toda preocupação, toda distração, toda confusão de pensamento, pensamentos acelerados, Pai, lembranças que nessa hora começam a permear a nossa mente, mas que tiram foco, Senhor, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, envia os teus anjos nesse lugar, aqueles que o Senhor separou para servir a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, acampa eles ao nosso redor, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha se derramar de forma abundante nessa noite, Pai. Que o Senhor possa colher aquilo que o teu Espírito Santo está plantando, está semeando nas nossas vidas, porque a tua palavra não volta para ti vazia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, o chamado do Senhor, tá ligado, tá? O chamado do Senhor, ele tem duas fases, né? Quando o Senhor nos chama, no primeiro momento, o Senhor nos chama para a salvação. Então é quando o Senhor nos encontra.
Quando a salvação, o evangelho invade a nossa vida, a gente está conhecendo Jesus, nós somos cristianizados, né, por outros irmãos que já são mais velhos do que nós. Eu costumo falar isso, que nós é quem humanizamos os bebês. Nós ensinamos os bebês a andar, a falar, a comer, a se comportar como um ser humano. E da mesma maneira nós fazemos com os novos irmãos que chegam aqui. Nós que já somos cristãos mais antigos, é que somos responsáveis por ensinar o evangelho aos novos irmãos que chegam. Como se comporta, como fala, como anda, o que come, né? Então, esses irmãos, eles aprendem tanto de maneira formal, intencional, quanto de maneira informal e não intencional. Quando eles observam o nosso comportamento na igreja, eles vão aprendendo. E aí, você que recebe o evangelho nesse primeiro momento, você recebe o evangelho para isso, para a salvação da sua vida. Mas o chamado de Deus também tem uma parte prática. Conforme você vai se alimentando do Senhor, vai amadurecendo a sua fé, porque a palavra diz que todos nós recebemos uma medida de fé. E aí depois é responsabilidade minha e sua, fazer com que essa medida de fé aumente, né? Que a fé amadureça, que a fé cresça. E quando nós estamos nesse processo, nós também estamos fazendo parte, né, da outra parte do chamado de Deus, que é a parte prática, que é a obra de Deus. Todo crente salvo em Cristo Jesus, ele está na obra de Deus, ele faz parte da obra de Deus. Quando eu converso com o Edu, a gente costuma falar sobre isso, né? Que nenhum homem é capaz de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é só Ele quem faz, mas Ele conta conosco. É como um filho que vai ajudar um pai a lavar o carro, um filho pequenininho. Ele mais atrapalha do que ajuda. E eu acho que a gente mais atrapalha Deus do que ajuda. Mas pelo prazer da companhia, o pai deixa o filho participar. E a mesma coisa Deus faz conosco. Então é um privilégio participar da obra de Deus. É um privilégio quando o Senhor começa a alcançar pessoas através da nossa vida. E tudo que nós fazemos na nossa vida lá fora, e também aqui como corpo de Cristo, no templo, né, de tijolo, de cimento, também é para alcançar vidas. Também é com esse mesmo propósito. Nós estamos aqui em Sumaré, numa localidade, numa região muito propícia para a salvação acontecer. Antes de estarmos aqui, funcionava aqui nos arredores do nosso prédio, né, muitas pessoas viciadas, muitas pessoas na criminalidade, pessoas que abandonavam a sua família. E até hoje, em alguns horários do dia, se você passar, você vai ver pessoas assim. Eu cansei de vir aqui à tarde na igreja para ficar aqui, atender pessoas, e essas pessoas me chamarem lá na porta, pedirem uma água, pedir um alimento, pedir uma roupa. Uma vez uma delas me pediu um livro, e eu dei um livro para essa pessoa ler. Então, só o fato desse prédio aqui estar aberto e funcionando, já é evangelismo, já é a obra de Deus. Então, só pelo fato de você ofertar e dizimar aqui, que é o que faz com que a igreja permaneça, você já está sim participando da obra de Deus. Você já está fazendo com que pessoas possam ser alcançadas. Quantas vidas têm entrado aqui nessa igreja e recebido Jesus, quantas pessoas, famílias têm vivido uma restauração. E isso só acontece, né, porque a gente mantém essa casa funcionando, essa casa aberta. Porém, para além de dizimar e ofertar, tem coisas práticas que nós precisamos fazer. E o Senhor é quem enche as nossas mãos de sementes. A palavra diz, né, que é Ele quem dá semente àquele que semeia. É o Senhor quem nos dá condição de fazer. Então aqui nessa palavra que nós lemos, nós vemos Paulo falando aos coríntios, um planta e o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Aquele que planta recebeu do Senhor tudo aquilo que ele precisa para plantar. Então entende-se que aquele que planta tem as sementes. Aquele que rega também recebeu a ferramenta adequada para regar. Então entende-se que aquele que rega tem água ali para regar a semente.
Então, quando o Senhor nos chama para fazer algo, aquilo que o Senhor te chama para fazer, Ele te dá o recurso para que você faça aquilo que o Senhor te chamou. E pode ser ferramenta, pode ser condição financeira também, como pode ser dons, talentos, características da sua personalidade, que só você tem. E por quê? Porque cai como uma luva para aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então é o Senhor que nos equipa, Ele que nos entrega as ferramentas necessárias, sejam elas materiais ou imateriais. É o Senhor quem nos dá. Então existem pessoas na obra de Deus chamadas para tudo, gente. A palavra diz que na época de Jesus, mulheres financiavam, elas sustentavam financeiramente o ministério de Cristo. A gente não vê nenhuma mulher pregando na época de Jesus, nenhuma mulher chamada para o apostolado, nenhuma mulher chamada, para de fato levar a palavra, pregar, ensinar. A gente não vê isso. Então as mulheres poderiam dar uma desculpa. Nessa seara aí, nessa obra, eu não fui chamada para nada. Mas elas tinham o quê? Condições financeiras. A Bíblia nos diz que mulheres da alta sociedade financiavam o ministério de Cristo. Faziam com que Cristo pudesse se ocupar apenas da palavra pregada. Então existem pessoas também no nosso meio hoje, que o Senhor faz com que o recurso pare na mão dessa pessoa. Porque Deus sabe que essa pessoa tem um coração de liberar recursos para abençoar a obra do Senhor. A Bíblia diz que a generosidade também é um dom. Quando a gente lê os dons espirituais, os chamados de Deus para a gente, em Romanos, em Coríntios, a gente vai ver que a generosidade também é um dom. E que Deus é quem dá condições de sermos generosos. Deus chama pessoas com esse propósito, gente. Pessoas que sustentam de maneira financeira, que têm capacidade de investimento e que não tem assim limite. Está precisando? Faço. Mas Deus também chama pessoas com disponibilidade de tempo. A gente até pode entender que aquele que muitas vezes abençoa financeiramente está trabalhando tanto que não tem tempo hábil, para fazer na prática alguma coisa. E aí às vezes vem uma dona de casa que está lá arrumando a casa dela, mas ela pode fazer algo no horário que aquela pessoa que está trabalhando, se dedicando, não consegue fazer. Mas sabe o que é o bacana? É que tudo é feito. E tudo é feito com um propósito, que é o de alcançarmos vidas. Sábado foi isso que eu falei aqui com os voluntários. Tudo que nós fazemos é para alcançar vidas. Antes de chegarmos aqui, pessoas chegaram antes de nós, arrumaram a igreja, limparam, abriram a porta, te receberam lá na frente, te ajudaram no estacionamento, estão lá com as crianças, lavaram o chão. Tem de tudo, gente, de tudo. E eu estou falando só do templo, como uma das áreas da obra do Senhor. Então, tudo aquilo que o Senhor te chama para fazer, Ele te dá a condição de você executar, de você fazer a obra dele. Porém, se o Senhor te deu condição e um chamado para que você possa fazer a obra dele, e você não faz, você está estocando para si mesmo aquilo que o Senhor te deu para que você pudesse liberar. E eu estou falando isso aqui de todas as formas. Existem pessoas aqui hoje sentadas com capacidade, dons, talentos ou recursos, características que são só suas, que o Senhor te chama para fazer algo no reino, na obra dele, e que o fato de você não fazer, você está estocando aquilo que você deveria liberar. E a gente tem um exemplo na Bíblia do que acontece quando Deus nos manda liberar coisas e a gente estoca coisas. Quem aqui se lembra de quando lá no deserto Deus mandava maná para as pessoas e Deus falava assim para as pessoas: vocês vão colher o que vocês precisam comer no dia. Não guardem para o dia seguinte, porque senão vai estragar. Amanhã eu mando mais. Você vai colher o que você vai comer, aquilo que você vai usar. E acontecia que, quando a pessoa colhia mais porque não confiava na palavra de Deus, o maná apodrecia. E isso acontece conosco.
Se o Senhor te deu algo para fazer, se Ele te chama para fazer alguma coisa e você, seja lá por qual for o motivo, ainda não se dispôs para fazer, começa a enferrujar, as coisas começam a não dar certo, você se sente inquieto, inquieta, incompleto ou incompleta, parece que não importa, você não está feliz, enquanto você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, enquanto você não está liberando as coisas que o Senhor te entregou para que você possa liberar. O mesmo Deus que te deu dons e talentos é o mesmo Deus que te chama para a obra específica, onde você vai usar exatamente aquilo que Ele te deu. Nós, assim que viemos para esse prédio, tem uma irmã aqui da igreja, Larissa, que ela é arquiteta. E nós precisávamos de alguém formado nessa área para assinar a reforma da igreja, sabe, para acompanhar a obra da igreja, para falar que parede que a gente podia quebrar, que parede que não podia quebrar. E a Larissa é essa pessoa. Talvez você não conheça ela, mas ela está aqui na igreja, servindo a igreja com a sua profissão, com aquilo que ela estudou. Então, até aquilo que você usa de maneira profissional, você pode servir na obra de Deus. E eu e Edu não sabíamos disso. Ela quem nos procurou e falou: pastor, eu sou arquiteta e quero colocar à disposição a minha credencial para ajudar vocês na obra. Como existem aqui pessoas formadas em tantas áreas, gente, que têm nos ajudado em tantas coisas. Então, até aquilo que você pensou assim, isso aqui é só profissionalmente, é só para eu me sustentar, é só para eu ganhar dinheiro. Deus fala: não, eu posso usar na obra e pode servir de bênção para a obra de Deus. Eu me lembro de um pastor amigo que eu tive há muito tempo atrás, e ele falou assim para mim: Flávia, eu era uma jovem na época, e nós éramos da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus tinha um outro modelo, uma outra estrutura de administração das demais congregações. E ele disse assim: quando eu percebi a forma que a Assembleia de Deus estava fazendo, eu chamei o pastor Paulo e falei para ele: vamos estruturar dessa e dessa e dessa maneira. E ele fez, gente, um trabalho de organização, de administração e de estrutura, sabe, de congregações responsáveis por outras congregações, pastores supervisores, lindo o trabalho. E aí ele entregou o projeto pronto para o pastor presidente. Por quê? Porque ele era um administrador de empresas e ele facilitou, né, o trabalho da igreja, e a igreja pôde avançar. Então tudo que a gente faz é para quê? Para que a gente possa avançar. Tudo aquilo que Deus te deu é para isso, é para que a gente possa avançar. O que você acha que você está fazendo aqui em Lagoinha Sumaré? Você acha que Deus te chamou aqui só para mudar a sua vida? Só para você falar assim: não, aqui me identifiquei, estou em casa, fui acolhida, minha família tem melhorado, tá uma bênção, venho aqui todo domingo, eu saio alimentado, eu gosto do louvor, eu adoro o pastor Edu, eu vou lá e amo, sento e depois vou embora. Não é para isso. Deus não ia te trazer para uma igreja em plantação, só para você sentar, assistir e tá tudo bem. Deus tem um propósito com você aqui. E você sabe que enquanto você trabalha, o Senhor também trabalha em você. O problema é que às vezes a gente acha assim: não tenho nada para acrescentar. Ou não, quando eu melhorar, aí eu posso fazer alguma coisa. E é totalmente o contrário. Aqui na igreja, para onde você olhar, vai ter uma placa escrito: há vagas. Todo líder está precisando de voluntário. Tudo que você imaginar precisa. Toda ideia que você tiver vai ser útil. Por quê? Porque é um terreno fértil. É uma igreja em plantação, uma igreja que tem 2 anos. Então tudo que você está vendo aqui foi o Senhor quem fez através de nós. Tudo que você pisar aqui, o Senhor te abençoou primeiro, para depois abençoar a igreja. Tudo, absolutamente tudo. Nós começamos com um GC, com poucas pessoas, na casa de um dos irmãos da igreja. Depois a gente alugava
um salão de festas. A gente ficou assim por 3 meses. Depois a gente alugou um templo que foi só a graça de Deus. Eu me lembro quando o Edu chegou no pastor David e falou para ele assim: pastor, eu estou orando para Deus nos dar um prédio desse jeito. Não pode ter imobiliária, não pode precisar de fiador, não pode precisar de entrada. Eu não posso começar a entrar já pagando o aluguel. Aí o pastor David olhou para o Edu e falou assim: Du, você acha que a vida é um sonho? Isso é muito difícil, não vai acontecer. E o Edu falou assim para ele: bom, é o que eu tenho orado ao Senhor, e se for a vontade de Deus, é assim que vai ser. Eu me lembro que se passaram alguns dias, porque foi no mesmo mês, e a gente recebeu a proposta do primeiro prédio que a gente alugou, exatamente nas condições que a gente exigiu, não, que a igreja precisava para acontecer e para dar certo. E é desafiador. Aí a gente precisava comprar as coisas para a igreja, e a gente não tinha CNPJ. Quem que ia nos fornecer alguma coisa? Ninguém. A gente falava: olha, nós somos da Lagoinha. As portas eram abertas. Aí os fornecedores perguntavam: qual que é a garantia? A gente falava assim: nós mesmos, a gente não tem ninguém para dar de garantia. Gente, era milagre em cima de milagre. Tudo era no nome do Edu, no cartão do Edu. Tinha gente que falava assim: pastor, se a igreja não der certo. E o Edu acho que tinha um pouquinho de medo, mas ele sempre respondia bem, né? A obra de Deus é Deus quem faz. É o Senhor quem dá o crescimento. É Ele quem vai fazer. A gente sempre ofereceu o nosso nome para a gente começar a igreja. Não era o nome de ninguém. Não era CNPJ de ninguém, não foi ninguém financiando. A gente precisava acreditar na palavra e na obra que o Senhor nos chamou para fazer. E quando você foi chegando, quando vocês foram chegando, eu tenho certeza que Deus também foi falando coisas no coração de vocês. Ó, faz tal coisa, faz aqui, eu te chamei para isso, vamos começar tal ministério. Aí você estrutura o ministério, outra pessoa vai assumir, porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nada é nosso, nada é seu. E de repente, faz pouco tempo que você chegou aqui. Nós já temos 2 anos, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Só que nós temos um propósito. Cada vez que nós abrimos essa igreja, cada vez que a palavra é pregada, o nosso propósito é pescar homens. O nosso propósito é alcançar pessoas. O nosso propósito são vidas entregues no altar do Senhor. O nosso propósito é você voltar para sua casa e praticar a palavra que foi pregada na noite que você ouviu. É você ser impactado por um louvor, por uma adoração. E lá no seu trabalho, de repente, você é tão cheio de Deus, porque você participou de um culto tão abençoado. Você é um propagador da mensagem e você se anima e leva a mensagem a pessoas que não estiveram aqui no culto, mas você está sendo abençoado. Então o Senhor te chama para essa obra, é para esse movimento. Não é apenas para você ficar sentado, não é apenas para você se alimentar. A intenção do Senhor com essa mensagem, quando Ele me disse e me entregou essa mensagem, é ativar você na obra que o Senhor tem para você fazer. E não pense que é pouco, que é pequeno, ou que você ainda não faz com excelência. Só erra aquele que fala não para Cristo. Só erra aquele que acha que é pouco aquilo que tem nas mãos. Porque um menino com 5 pães e 2 peixinhos se disponibilizou. E daquilo que ele tinha, ele entregou para o Senhor. E o Senhor fez um milagre que alimentou mais de 5.000 pessoas. Então não é pequeno, não é pouco. Você não é ruim. Sabe, você consegue fazer. Dá certo, é só você se colocar nas mãos do Senhor. E a partir de hoje não estocar, não trancar aquilo que o Senhor depositou em você para que você pudesse ser usado pelo Senhor. Lagoinha é esse terreno fértil para você nessa noite. Aquilo que você semear aqui, o Senhor vai dar o crescimento. Só que o Senhor, Ele não tem escassez de coisa alguma. Não falta nada nos grandes tesouros do Senhor.
E eu sou prova disso, e talvez você que está sentado também é prova disso. Quantas coisas você já fez pelo Senhor? E aquilo que você precisava, o Senhor fez 10 vezes mais por você. Na noite passada eu estava conversando com um casal e nós estávamos falando especificamente sobre dízimos e ofertas. E eu falei com ele assim, algumas experiências minhas, eu nem costumo contar muito para a igreja, para não parecer que eu esteja pressionando a igreja a fazer alguma coisa. Mas eu já tive muitas experiências nessa área. Eu contei para ele de uma das experiências que eu tive nessa área financeira. E aí eu falei assim para ele, você sabe, eu podia olhar para vocês aqui, falei para o casal e falar, façam isso, que o Senhor vai abençoar vocês. Que o Senhor vai, abrir as portas e vai dar tudo certo. Não estaria errado, porque a palavra diz isso. Só que não sou eu quem falo isso. A respeito de dízimos e ofertas, o que o Senhor mesmo fala é que quando nós fazemos isso, o Senhor diz, agora façam prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande. Então não é a gente que promete. Eu não posso prometer nada para você em nome do Senhor. Eu não posso fazer isso, mas se o Senhor fala que Ele vai fazer, então Ele cumpre. E a gente pode ampliar o contexto, porque não é só sobre dinheiro essa pregação. É sobre aquilo que Deus te entregou para fazer. É sobre aquilo que o Senhor tem te chamado para semear. É sobre os dons que Ele tem te entregado. Se você se dispor a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, depois faça a prova do Senhor, para ver se Ele também não será fiel na tua vida, se Ele não vai cuidar daquilo que você não pode cuidar, se Ele não vai guardar aquilo que você não pode guardar, se Ele não será o teu advogado, o teu juiz, se Ele não será o teu provedor, o teu pastor, o teu Jeová Rafa, o Deus que te cura. Se quando você estiver precisando de um consolo, Ele não será o abraço para te consolar. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E enquanto nós fazemos para o Senhor, Ele faz em nós. E Ele faz através de nós. Mas existem algumas coisas que atrapalham o crescimento. Que atrapalham o avanço da obra. Que atrapalham aquilo que a gente está fazendo para o Senhor. E eu li para vocês esse capítulo exatamente por isso. Aqui Paulo está falando com os coríntios, uma igreja cheia de dons. Uma igreja que falava em mistério, que tinha profeta, que tinha mestre, mas estava uma bagunça e Paulo chama essa igreja de imatura. Talvez a gente olharia uma igreja como essa e ia falar, que igreja massa. Deus está ali, porque olha que povo cheio do poder. Mas Paulo olha para essa igreja e fala, eu não pude dar para vocês carne. Eu tive que dar leitinho para vocês, porque vocês ainda são crianças. Porque há entre vocês divisões. Então, uma das coisas que atrapalham o crescimento, o avanço da obra do Senhor, é quando há na igreja divisão. Essa igreja estava assim, eu sou de Paulo. E outro lado falava, eu prefiro Apolo. E aí Paulo olha para eles e fala assim, quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros, cooperadores, servos de Cristo. Paulo em momento algum olhou para Apolo como um competidor. Como alguém que ele precisava competir. Então se existia em nosso meio divisão, se existia em nosso meio esse tipo de contenda, isso mina o crescimento da obra de Deus. Nós não podemos ter em nosso meio divisão, como também não podemos ter no reino. Algo que nós sempre ensinamos à nossa liderança e falamos também a longa escala aqui na igreja para vocês. Nós não viemos para Sumaré para competir como igreja alguma, para roubar membro de igreja nenhuma. Nós viemos somar com pessoas sérias que já estavam nessa cidade fazendo a obra de Deus. Existem pastores sérios aqui, igrejas antigas, trabalhando aqui, fazendo a obra de Deus. E o Senhor tem nos enxertado nessa obra também. Mas nós não somos competidores. Algo que você nunca vai ver o Edu fazer é falar mal de igreja alguma, de pastor algum aqui dessa cidade. Competir com ninguém. Chamar pessoa de ninguém para ficar aqui conosco.
Muitas vezes a gente fala assim, pode vir para a conferência, mas é para quê? Para você ser ativada, volta para a sua igreja e faz aquilo que Deus está te chamando para fazer. Não é nossa intenção esvaziar a igreja de ninguém, competir com ninguém. Quando acontece isso, quem perde é o reino de Deus. Se como igreja nós estivermos de mãos dadas com outras igrejas aqui dessa cidade, o que não vai acontecer com Sumaré? Algo poderoso, algo tremendo. Então nós não podemos ter nenhum tipo de divisão, nem de igreja com igreja, e nem no nosso meio. Ministério com ministério, quem faz melhor, quem é o melhor, quem canta melhor, quem recepciona melhor, quem limpa melhor, Por quê? Porque não é um show, não é uma carreira onde só um vai ser campeão e vencedor. Nós não podemos ter esse tipo de divisão no nosso meio. Eu não gosto de fulano. Não, eu só vou quando ciclano prega. Eu só gosto quando fulano toca a bateria. Não, a gente não está aqui para isso. Isso daí é imaturidade. E Paulo diz que quando nós somos imaturos, nós não podemos receber aquilo que deveríamos estar vivendo. Se ainda existe esse tipo de facção em nosso meio, nós não vamos viver aquilo que Deus está preparando, tem preparado para derramar sobre nós. Porque era uma igreja que Paulo disse, vocês já deviam estar comendo carne, mas vocês ainda estão no leitinho, porque são crianças no Senhor. Eu quero a comida que o Senhor tem para mim, você quer? Então algo que a gente tem que fazer é parar de divisão, parar de competição. Parar de olhar para o outro como competidor. Não, agora, fulano chegou, é melhor do que eu, a pastora vai me tirar do meu posto e vai colocar outra pessoa no meu posto. Não tem seu posto, não tem posto de ninguém. Eu e Edu, Deus pode nos enviar para uma outra igreja, trazer outros pastores aqui. E glória a Deus, está tudo bem, porque a igreja é do Senhor, não é nossa. A gente tem prazo de validade em tudo, nenhum ministério é nosso. Nós somos cooperadores de Cristo. Divisão, competição, atrapalha o andamento da obra que estamos fazendo. Então, a partir de hoje, você vai prometer para si mesmo. Se você veio de alguma outra igreja com esse trauma, carregando esse tipo de identidade, você vai prometer para você mesmo, eu não serei mais propagador desse tipo de confusão. Eu não emprestarei mais a minha boca para Satanás usar. Eu não deixarei mais os meus ouvidos ouvirem fofoca nenhuma, divisão nenhuma, nada. Eu quero só abençoar. Eu quero só ser usado por Cristo. Eu não vou mais fazer isso, porque lembra, nós cristianizamos os irmãos novos na fé que chegarão até nós. Então, para nós sermos uma igreja que nós desejamos ter, nós é que precisamos fazer a diferença. Pode ser a confusão que for, a fofoca que for, chegou em você, precisa parar. Precisa morrer ali. Não pode dar continuidade. Pode ser a pessoa que for vindo falar que falaram de você, que isso, que aquilo, tem que morrer ali. Você não pode emprestar seu coração para isso, porque sabe o que vai acontecer com você? Vai te traumatizar. Você vai ficar ferido e aí você vai estocar o maná. Aí você não vai querer servir. Aí você vai pensar, eu não vou me envolver. Eu vou só sentar aqui e receber, porque a igreja é esse bando de confusão que tem por aí. Então eu não quero mais servir, não vou lá, não vou em GC, não quero conhecer ninguém. Eu quero chegar, sentar, ouvir a palavra e ir para minha casa. Sabe por quê? Porque um dia você participou desse tipo de coisa. E o diabo, ele é chamado exatamente para fazer isso mesmo. Porque a terceira coisa que atrapalha você de cumprir o teu propósito, na obra que o Senhor tem te chamado para fazer, são as distrações. E a gente se distrai com tudo, com confusão, com dissensão, mas até com as coisas do dia a dia que parecem banais. A gente pode se distrair e não fazer a obra do Senhor. Você sabe que lá em João
Evangelho de João, capítulo 4. Jesus está ali numa conversa com a mulher samaritana. E aí, conversando com a mulher samaritana, depois que Jesus prega e os homens da cidade vêm e reconhecem Jesus como Messias, os discípulos olham para Cristo, porque eles foram comprar comida na cidade, e eles olham para Cristo e eles falam assim para Cristo: mestre, come, você está com fome, você não come. E Jesus, querendo ensiná-los, Jesus olha para eles e fala assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E aquilo coloca os discípulos assim, num questionamento mental. O que Jesus quis dizer com isso? Será que alguém deu comida para ele antes da gente chegar? E Jesus olha para eles e fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra que Ele me chamou para fazer. Jesus não se distraía. Em todo o tempo Ele estava ensinando os discípulos, até com fome, até em necessidade fisiológica. Ele estava ali com uma mensagem, ele estava ali ensinando, porque ele tinha convicção da obra que Deus chamou ele para fazer. E ele sabia que ele tinha 3 anos para formar aqueles meninos, transformá-los em homens. E eu não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade, porque quando ele subisse para os céus, eram aqueles homens que iam propagar a mensagem do Evangelho para o mundo inteiro. Então ele não perdia tempo. Só que Jesus ainda olha para eles e fala assim: porque vocês pensam o seguinte, ainda faltam 4 meses para a colheita, porém eu vos digo que os campos estão brancos para a ceifa. Um vai plantar e o outro vai colher, mas ambos se alegrarão, porque tanto que planta quanto que colhe receberá o seu galardão. O que Jesus estava falando para eles? Vocês estão distraídos pensando em comida, porque vocês acham que a hora não é agora. E você sabe o porquê que você pode estar distraído, estocando o maná para você, sentadinho no banco, sem se envolver, sem fazer nada daquilo que Deus te chamou para fazer? Porque você pode estar pensando: ainda não é a hora, ainda não é o momento, quando para Cristo Ele está falando assim para você: levanta os teus olhos e veja que os campos estão brancos. Ou seja, essa é a hora, esse é o momento. Você não vai esperar o ano acabar, o mês terminar, passar 2 anos, conhecer melhor, se envolver melhor. Não, essa é a hora, esse é o momento. Se algo está nascendo no seu coração, você já sabe para que Deus te chamou. Essa é a hora e o momento de você ser usado pelo Senhor na parte da obra daquilo que Ele está te chamando para fazer. E nós precisamos fazer isso. Tomar cuidado com as distrações do cotidiano. Você sabe por quê? A Bíblia diz que certo homem, enquanto plantava, chegou o sono e ele dormiu. E aí no meio da noite, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Satanás, ele é chamado para isso mesmo, para bagunçar a nossa plantação. Para semear joio no meio do trigo quando você está num descanso, num sono ou numa distração. E aí muitas vezes a gente olha para isso e a gente fala assim: eu não quero mais, porque olha que bagunça que está isso daqui. Machucado, ferido, traumatizado, sempre falando que não é hora, que não é tempo, que você não sabe, que igreja não presta, que vão te xingar, que vão ser preconceituosos com você. Ou que você não tem o suficiente para oferecer. Aí você nunca vem, você nunca se doa, e você nunca vive aquilo que Deus te chamou para você viver. E talvez você esteja assim, esperando o tempo certo, o tempo adequado. Mas eu quero te lembrar de um dos apóstolos de Cristo, que é o apóstolo Pedro. A palavra diz que por ter negado Jesus, Pedro, mesmo depois de ver Jesus ressurreto, achou que não tinha mais jeito para ele. Jesus uma vez se apresenta para Pedro, faz o milagre da pesca maravilhosa, mostra que ele tem poder para fazer, mas olha para Pedro e fala assim: agora abandone isso daí, porque eu vos chamei para ser pescador de homens. Mas Pedro, agora desapontado consigo mesmo, achando que não tinha mais jeito para ele, que o tempo dele tinha acabado, que não tinha mais o que fazer. A palavra diz
que ele volta para pescar, que ele vai para o alto mar e volta a fazer aquilo que ele fazia antes de ter tido um encontro com Cristo. E eu posso estar falando aqui para pessoas que da primeira vez que você encontrou Jesus, foi tudo certo com você, mas o tempo foi passando e coisas difíceis foram acontecendo. E aí você chega hoje com outra cabeça, com o coração marcado, machucada. E você está pensando assim, isso era antes. Agora, não vou mais fazer aquilo. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Sabe, vou viver minha vida por aí, vou fazer outra coisa da vida. Mas Jesus, que não deixa ninguém sem propósito, que não exclui ninguém, que não é preconceituoso com ninguém, Jesus vai atrás de Pedro. E a palavra diz que quando Pedro vê Jesus, ele se lança sobre as águas. De repente ele pensando assim, eu não acredito que ele veio atrás de mim ainda. E talvez você esteja nessa noite pensando isso, Jesus, eu não acredito que o Senhor me encontrou aqui. Eu não acredito que o Senhor ainda me quer. Eu não acredito que ainda existe algo que eu possa fazer, algo que eu possa viver, algo que eu possa acrescentar. Eu não acredito que existe algo que o Senhor ainda possa me usar. Talvez o teu problema foi ter envergonhado Ele, ter pecado contra Ele. Ou talvez o teu problema foi que atingiram você. Você participou de algo que te machucou. E aí você pensa, eu acho que Jesus não vai me encontrar mais. E Jesus escolheu essa noite para fazer com você aquilo que Ele fez com Pedro. Mas você também tem que ter a ação que Pedro teve. Pedro é quem se lança nas águas. Ele não vai nem remando, ele vai a nado. E ele chega cansado onde Jesus está. E quando ele chega onde Jesus está, tem pão e peixe, para que ele possa restaurar as suas forças. E virá um alimento do céu sobre você nessa noite. Você que precisa desse renovo, você que precisa de forças restauradas, para voltar a enxergar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Você que precisa ser colocado em pé novamente. Você que precisa que o seu caráter seja reerguido. Você que precisa talvez de uma cura, de algum trauma, de coisas que você ouviu, de coisas que você viveu, que aconteceram com você. O alimento que você precisa para ser colocado de pé e para ser restaurado, Cristo tem. E aí quando Pedro come aquele pão e aquele peixe, Jesus faz para ele 3 perguntas. Pedro, tu me amas? E ele diz, Jesus, eu te amo. Só que se a gente vai para o original, quando Pedro responde, eu te amo, na verdade Pedro está dizendo, Jesus, eu gosto de você. Jesus está perguntando para ele, Pedro, tu me ama com amor ágape? E ele está falando, Jesus, tu sabe que não. Eu te neguei. Eu gosto de você, eu te curto no Instagram. Eu curto ir no culto. Eu sou amigo da noiva, eu tô lá. Aí Jesus olha para ele de novo e pergunta, Pedro, tu me amas? De novo no original, amor ágape. E quando Pedro responde, Pedro diz, Jesus, eu gosto de você. Mas Jesus pergunta a 3ª vez. E aí Pedro diz, mestre, tu sabes de todas as coisas. Tu sabe que eu não te amo a esse ponto. Você sabe que não. Mas Jesus olha para ele e fala, então quando você se converter, apacenta os meus cordeirinhos. Porque vai chegar um dia, Pedro, que você vai me amar tanto, 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 ao ponto de você abrir mão da tua própria vontade. Jesus não foi tão claro com Pedro sobre o futuro dele, mas eu e você conhecemos o futuro de Pedro. Esse apóstolo que um dia negou Jesus, que um dia foi ferido, machucado, decepcionado consigo mesmo, que achava que não amava Jesus ao ponto que Jesus estava pedindo dele. Esse apóstolo, no dia de Pentecostes, foi cheio do Espírito Santo. Pregou uma mensagem que 3.000 almas se converteram.
Pedro foi extremamente usado por Deus para o avanço do reino, para a obra do evangelho, para a seara que o Senhor o colocou para trabalhar. E no final da sua vida, ele foi um dos mártires. Ele foi levado até o ponto de ser crucificado. E quando ele estava para morrer ali na cruz, como Jesus um dia morreu, Pedro olha para os seus acusadores, para aqueles que o matariam, e fala assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Um homem que negou Jesus certa vez não teve mais medo da morte. Não negou novamente o mestre. Entendeu o chamado do Senhor para a vida dele. Entendeu que o Senhor o colocara numa obra. E que ele era cheio do Espírito Santo. E que o céu o estava aguardando. E que o fechar de olhos aqui na terra é passageiro. Porque naquele grande dia ele estaria face a face com Jesus. Ele olharia nos olhos de Cristo. E ele receberia, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, o seu galardão, a recompensa pelo seu trabalho. Eu quero que você se coloque de pé comigo nessa noite, meu querido. Porque Jesus está lançando uma rede sobre você. Uma rede de renovo, de pessoas que precisam voltar ao posto que você abandonou. Seja por pecado, seja por ter sido atingida, atingido, seja por confusão, seja por escolha própria, seja porque você não quer esse trauma de novo na sua vida, seja porque você pensou que Jesus não te queria mais, que você não era mais útil para a obra, que você não tem mais nada a acrescentar. Eu quero orar por você e quero orar por você aqui na frente. Se você tem convicção, está falando: pastor, essa palavra é para mim. Eu quero sim te convidar para vir aqui, para que eu possa, junto com você, orar diante do Senhor. Eu quero que toda a igreja feche os olhos comigo nessa hora. Nós vamos cantar essa canção. E eu vou te pedir que você perca qualquer direção, qualquer sentido nessa noite, deixando apenas o Espírito Santo te conduzir. E se Ele estiver falando no seu coração: filha, filho, essa palavra é para você. Eu quero te recolocar nessa noite. Eu quero te pedir: não deixe a vergonha te paralisar. Você já pode começar a vir aqui à frente. O segundo tipo de pessoas que eu quero orar, enquanto eu falo, vocês podem se chegar. Se essa palavra é para você, meu querido, minha querida, deixa o Senhor te levantar e te usar na área que você sabe que Ele separou para você. Eu quero orar por pessoas aqui que foram tão feridas, que tiveram a imagem de igreja tão corrompida. Foi uma experiência tão dolorosa para você, que você ama tanto Jesus, então por isso que você vem no culto. Mas você sempre pensa: eu não posso me envolver, eu não posso me aprofundar, porque vai acontecer tudo de novo. E eu não quero ser magoado da mesma forma, da mesma maneira. Se você se enquadra nesse tipo de acontecimento, essa palavra também é para você. E eu quero te convidar: venha para cá, porque tem cura para você nessa noite. Tem pão e peixe, tem alimento dos céus para você. Tem algo de Cristo apenas e unicamente com você, para te levantar aqui nessa noite